Queridos, a palavra de instrução hoje para nós, ela já foi falada. O que posso eu fazer a não ser continuar o que já começou? Louvado seja o nome do Senhor. Essa madrugada, na verdade, ontem à noite, o Davi foi ensaiar, meu Davizinho foi ensaiar com um grupo de louvor, e eu fiquei no fundo da igreja, era ensaio, e fiquei escrevendo uma mensagem, e pensando já no dia de hoje. Mas aí o que acontece? Deus tem os seus planos, Deus tem os seus próprios caminhos. Preparei tudo, aquele estudo, aquele esboço, tudo, fiz os registros pela madrugada também, escrevi mais algumas coisas. E quando chega hoje à tarde, estando trabalhando alguém chega para mim e falou assim: Moisés, você é evangélico, né? Eu falei: sim, sou cristão, sirvo ao Senhor. A pessoa chegou assim para mim: você iria em tal lugar de uma outra religião? Você teria coragem de ir? Eu falei: não precisa de coragem para estar lá. Ah, então você iria? Eu falei: não. Mas você falou que não precisa de coragem. Eu falei: não preciso de coragem para estar lá. Não preciso. Até porque você está lá. E essa pessoa disse assim para mim: então por que você não vai? Eu disse a ela: porque lá não tem nada para me oferecer melhor do que aonde eu já estou. Lá não tem nada para me oferecer, nada, absolutamente nada melhor do que eu estou recebendo aonde eu estou. E ela falou assim: mas eu já fui da igreja evangélica também. Minha avó me levava na igreja evangélica, eu ia na igreja evangélica, passei a minha infância, a minha juventude, parte da minha maioridade, passei na igreja evangélica e não me senti bem lá. Eu falei assim: quem disse para você que igreja evangélica é para a gente se sentir bem? Quem foi que disse que igreja evangélica é para você se sentir bem? Ali é um lugar onde nós somos confrontados para sermos pessoas melhores diante dele. Não é para nós se sentirmos bem, é para sermos confrontados. Até porque falamos aqui alguns dias atrás sobre isso. A igreja não é um lugar, a igreja não foi edificada para ser um lugar legal. Não. A igreja não foi edificada para ser rica. A igreja não foi edificada para ser uma fonte de realizações de sonhos e desejos. Não. A igreja foi edificada para combater o mal. E a principal missão da igreja é se encontrar com o dono dela. E voltei para o meu local de trabalho e o Senhor me faz descer ao meu coração uma pergunta. Cuidado para não estar em pé sobre a areia. Uma pergunta não, foi uma advertência. Cuidado para não estar de pé, em pé sobre a areia. E é sobre isso que nós queremos continuar falando, até porque a pastora Camila já tratou parte desse assunto. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos do número 24 ao de número 27. Esse assunto para mim foi tão prazeroso que eu cheguei em casa do serviço e comecei a fazer algumas anotações, fora daquilo que o Senhor já tinha me feito descer ao coração. E confesso aos irmãos que foi enchendo folha, e eu não sei onde vamos parar. Mateus, capítulo de número 7, versículo do número 24 ao de número 27, e lemos assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, aleluia, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo onde poderemos compartilhar, nos debruçarmos sobre a Tua palavra. A Tua voz escrita, Senhor, que tanto tem falado conosco. Tanto tem norteado a nossa vida, Senhor. Tanto tem falado, Senhor, aos nossos corações.
E quantas transformações já têm ocorrido, Senhor, simplesmente porque o Senhor tem a usado para falar conosco. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E neste compartilhar desta noite, Senhor Deus, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e que possamos principalmente colocá-la em prática e construirmos a nossa casa sobre a rocha. Em nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com a Tua igreja, com os Teus filhos, que são os meus irmãos, e nos fazemos imensamente agradecidos por isso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Querido, Jesus vem de uma série de relatos, falando sobre os dois caminhos, falando sobre várias coisas. Mas chega nesse ponto, Jesus vai falar sobre os dois alicerces. E como é importante nós pegarmos esses 4 versículos que nós lemos e fazermos uma separação. No versículo de número 24, nós vemos que aquele que escuta, Jesus fazendo menção, aquele que escuta, aquele que pratica, fala sobre o homem prudente e aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Já no versículo de número 26, aquele que ouve, aquele que não cumpre, homem insensato, e edificou a sua casa sobre a areia. Separamos aí 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas que ouvem a Jesus. 2 tipos de pessoas que estão assentadas ouvindo Jesus falar. E por que não dizer também em pé, ouvindo Jesus falar? E por que não dizer deitadas, ouvindo Jesus falar? Porque o texto nos diz assim, todo aquele. Observe que Jesus está tratando de um assunto de forma pessoal. A forma que Jesus está lidando, tratando aqui nessa passagem é de forma pessoal. Cada um de nós iremos responder pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas ações, pelas nossas palavras. Cada um de nós. Assim está escrito lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 13. Está escrito lá, que cada um de nós iremos comparecer perante Ele, para prestarmos conta daquilo que tivermos feito, bem ou mal, através desse corpo. Então não tem como nós fugirmos disso, que haverá uma prestação de contas. E essa prestação de contas, ela não será baseada, queridos, no amor somente não, será baseada também na justiça. Porque o amor de Deus não é maior do que a sua justiça, e nem a sua justiça é maior do que o seu amor. As duas andam juntas, com o mesmo peso, com a mesma medida, com a mesma intensidade, com a mesma ação, trazendo o mesmo resultado. Não é porque ele é amor que ele deixa de ser justiça. Não, aqui está vendo que todo aquele que escuta os ensinamentos, a palavra, como a irmã Camila falou, a voz escrita, como nós costumamos dizer, porque a voz de Deus ela está escrita, e nós podemos ouvir quando lemos ela, e podemos ouvir quando ela está sendo lida, nós podemos ouvir Deus falar conosco, e observem que o texto diz aqui, o Mateus escrevendo, sobre 2 alicerces. Cada alicerce, queridos, vai um tipo de pessoa. Vai um tipo de pessoa que decide por aquele alicerce. Decide construir a sua casa sobre aquele alicerce. E como é importante esta decisão. Às vezes, queridos, olhando para o texto, vemos aqui que, como foi falado, as mesmas coisas do versículo 27, 25 e 27 são dadas, acontecem para os 2 tipos de pessoas. O texto diz assim, 25 e 27, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. O combater aqui é se lançar. A proposta aqui desse combater, dessa chuva, destes rios, desse vento, não é simplesmente intimidar. Essa mensagem aqui não é. Por quê? Porque as forças contrárias, elas estão aí. Constantemente, elas estão a todo tempo do meu lado, do teu lado, na frente, atrás, as forças contrárias. Eu não sei o que você pode chamar de chuva que está descendo. Talvez não seja uma chuva de forma literal, mas pode ser alguma coisa, algo que esteja acontecendo, que está realmente vindo para abalar a tua estrutura,
para fazer com que você fique intimidado. Mas não é para intimidar que a chuva vem, que os rios correm. Eu não sei que rio é esse. Fazendo aqui uma analogia, eu não sei que rio está correndo em direção da tua vida, da tua casa. Eu não sei. Talvez você possa dizer, isso aqui é um rio. Isso aqui é um rio que está vindo e está vindo na direção da minha casa, está correndo em direção à minha casa. Eu não sei quais são os ventos que estão soprando, eu não sei. Mas você melhor do que ninguém sabe. Por isso que falamos aqui, esse tratar aqui, quando o Senhor começa a falar através de Mateus, é de cunho pessoal. Ele quer tratar, ele trata com cada um de nós de forma personalizada. Então, eu não sei, mas olha, as forças contrárias estão aí a todo instante. Elas não vêm para intimidar. Elas não vêm para colocar medo em mim e em você. Essa chuva que está vindo não é para colocar medo. Não é para dizer que ela está presente, não. Ela não veio aí para marcar presença. Para dizer, estou aqui, olha, eu sou a chuva e estou aqui, cuidado comigo. Não é para isso que ela veio, não. Não foi para dizer que ela está presente, não. Ela não veio também para ser conhecida. Essa chuva, esse rio, esse vento, não veio para isso. Olha, eu quero que você me conheça como eu sou. Eu sou perigoso, eu faço um estrago. Não é para isso, não. Não veio para poder ser conhecida, não. Não veio para ser estudada. Vou pesquisar sobre esse assunto, para ver como que eu consigo me esquivar, como que eu consigo resolver essa situação. Esse vento, essa chuva, esse rio, também não veio com essa proposta, para ser estudada. Não veio como uma forma de propaganda. Olha, estou sendo aqui uma propaganda para dizer que o que está vindo vai ser pior. Não. Essas forças contrárias, elas vêm para destruir. A força que tem é para destruir. Observem que a casa construída sobre areia não só foi destruída, foi grande a sua queda, grande a sua ruína, porque tão somente foi construída sobre areia. Se nós olharmos aqui, está falando de dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. É como nós estamos construindo a nossa vida a partir do que nós estamos ouvindo acerca da palavra de Deus. Quando a voz escrita vem ao meu encontro e ao teu encontro, como nós estamos ouvindo isso? Como que nós estamos ouvindo? Cuidado para não estar em pé sobre a areia. Nós precisamos tomar muitíssimo cuidado. Até porque o próprio, está escrito em Provérbios, e vamos falar isso mais para frente, é em Provérbios, e em 2 Coríntios também está falando, principalmente em Coríntios, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Queridos, areia, ela não é um solo, não é uma superfície firme, não. Ah, mas tem areia da praia. O texto não está dizendo sobre essa areia, molhada, rígida, não. Está te falando sobre areia, até porque o vento pode levar ela de um canto para o outro. Quem aqui já experimentou cavar em areia? Você tira uma pá, a que está em cima desce para onde você está cavando. O vento vem e leva de um canto para outro. Então não é um local que possa dar sustentabilidade. Não é um local que possa dar substância. Não é. Aí o que acontece? Cuidado para não estar colocando os seus pés, estar em pé sobre a areia. Nós precisamos estar em pé sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Aí pegamos esta parte. Aquilo que eu faço com o Senhor, permita que isso desça ao teu precioso coração. Aquilo que você faz com o Senhor, com Ele, e por Ele, e para Ele, não pode ser abalado em você. Aquilo que eu faço com o Senhor, aquilo que eu permito que o Senhor segure na minha mão, e o meu desejo é segurar na mão dEle, o que nós fazemos juntos, eu e o Senhor, aquilo que Ele constrói na minha vida, não tem vento, não tem rio, não tem mar, não tem chuva, não tem que possa vir abalar. Não tem, porque eu estou construindo com Ele. Ele é a minha força, Ele é o meu socorro,
Ele é a minha ajuda, Ele é o meu escudo, Ele é a minha bandeira. Então não tem como eu ser. O texto até diz nos Salmos, não serei grandemente abalado. Mas nós precisamos ver aonde nós estamos construindo a nossa vida. Como nós estamos construindo? Quando as forças contrárias chegam, o rio, a chuva, o vento. O que nós estamos fazendo? O texto é muito claro. Trata de duas pessoas, trata de dois lugares, trata de duas construções, trata de dois resultados. Um resultado é bom, a casa não cai. Porém, o outro, a casa caiu. E o texto diz que foi grande a sua queda. Isto por quê, queridos? Só ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Tem textos que nós lemos que diz, bem-aventurado é aquele que ouve. Bem-aventurado é o que ouve as palavras dessa profecia e as guarda. Mas temos que praticar. E para praticar essa palavra aqui, não é fácil. Não é fácil praticar. Não é fácil nós darmos a outra face. Seja com tapa físico ou seja com palavras. Não é fácil não dar a outra face. Não é fácil. Mas o Senhor diz que é possível nós fazermos. Ele diz que é possível. Porque ouvir é uma coisa e praticar é outra. Mas as duas precisam andar juntas. O texto nos mostra isso. Eu preciso andar junto. A pastora Camila aqui falou na sua ministração para as coisas darem certo. Ele faz as coisas darem certo. Mas o texto aqui mostra que para as coisas darem certo na minha vida, eu preciso ouvir, eu preciso praticar. Então observem, queridos, que aquilo que o Senhor está mostrando para mim nesse texto aqui, para o Moisés, eu não sei para os meus irmãos, mas o que está mostrando aqui, eu faço as coisas da certa, mas quem tem que realizar a obra é você. Sou eu que tenho que construir a casa. E nós vamos falar mais para frente sobre isso. Trocar a palavra casa por algumas outras coisas. Sou eu que tenho que construir. Sou eu que tenho que ouvir. Sou eu que tenho que praticar. Para que a casa ela permaneça de pé. E para ela permanecer de pé, ela tem que estar firmada onde? Em Cristo. Até porque o texto diz que a igreja é dele. Foi ele quem a edificou. E diz ainda mais o texto para mim e para você, nos alegrarmos mais ainda no Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Ora, se as portas do inferno não prevaleçam, essa promessa, ela é para mim e para você, porque nós fazemos parte desta igreja que ele edificou. Ele edificou isso lá atrás, mas nós somos aqueles presentes desse tempo para darmos continuidade ao chamado e à escolha que ele nos fez. Agora, se eu, Moisés, decido só ouvir, e quando vem a chuva eu não coloco em prática, se eu decido ouvir e quando vem os rios correndo contra mim, eu não quero praticar, porque eu acho que é muito forte, porque eu acho que Deus lá no final, o Senhor vai dar um jeitinho e eu vou conseguir sair dessa situação, a casa não vai cair, não vai ser grande a queda. O texto nos mostra que o Senhor está deixando para mim e para você uma missão, e somos nós que temos que realizar. Sou eu e você que temos que realizar, ouvir e praticar. Aí fica uma pergunta para nós: o quanto nós já ouvimos e o quanto nós temos praticado? Falei aqui em outra oportunidade. Nós, eu e você, não precisaríamos aprender mais nada acerca da palavra de Deus, acerca da voz escrita. Não precisaríamos aprender mais nada. Era só colocarmos em prática o que nós já sabemos. E é isso que o texto está dizendo. Você sabe mais do que você precisa. Só que você está praticando menos do que você pode. Nós sabemos mais do que nós precisamos, mas estamos praticando menos. Aquilo que nós sabemos nos dá a condição de sermos mais do que vencedores. Por quê, queridos? Porque eu digo, porque o texto nos mostra
que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ora, se eu sou mais do que vencedor, eu preciso estar na rocha e não na areia. Para que eu seja mais do que vencedor, não basta estar só ouvindo, eu tenho que praticar. Por que eu tenho que praticar? Observem, queridos, que existem promessas para nós, cantadas. Eu estava ali fora lembrando-me, quando eu descia as águas, do Santo Batismo, eu descia as águas, cantaram 2 hinos. O pastor Alfredo Requidal, presidente das Assembleias de Deus do Ministério do Ipiranga, uma voz assim, muito forte, e ele cantou, puxado por ele, cantado por ele, e ele começou a cantar. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Andar de valor em valor. Isso quer dizer ouvir e praticar. Isto nós podemos fazer pela fé que Ele nos deu, porque Ele é o autor e consumador da fé. Como eu quero receber a coroa, se eu coloco os meus pés sobre a areia, quando Ele me convida a colocar os meus pés sobre a rocha? O salmista diz assim: tirou-me de um charco de lodo e me firmou sobre a rocha. Aleluia! Queridos, charco de lodo é escorregadio. Lodo é escorregadio, lama, prende. Aí o Senhor vai, pega eu e você que estamos naquele charco de lodo, pega na mão, puxa, tira de lá, nos coloca sobre a rocha firme. Coloca o meu e o teu pé. Não, você vai ficar de pé, não é sentado não. Quando a gente tem medo, sabe que pode cair, escorregar, cair, o que a gente faz? Eu, pelo menos, eu vou sentar. Eu quero sentar porque eu não quero cair. Mas ele coloca de pé. Ei, você está sobre a rocha. Aleluia. Você está sobre a rocha. E não só está sobre a rocha, firmou os meus pés. Ele colocou lá e segurou. Agora vê se está bom aí. Não, não está ainda não. Estou com medo. Firma os teus pés sobre a rocha e não sobre a areia. Mas tem pessoas, queridos, que ele tira do charco de lodo, coloca sobre a rocha e a pessoa continua olhando. Como é que vai receber a coroa? Não está desfrutando da fé. A voz escrita está falando: olha, constrói a tua casa a partir do que você tem ouvido, a partir do que você tem praticado. Pratique. Se é se arrepender, se arrependa. Se é pedir perdão, peça perdão. Se é chorar, que chore, mas chore na presença do Senhor. Está dizendo: olha, você precisa. Queridos, é maravilhoso olhar para o texto e ver o quanto ele fala comigo, Moisés, e o quanto eu preciso me moldar. O quanto eu ainda preciso ser transformado. O quanto eu ainda ele tem para tratar comigo e mudar a minha vida. E o quanto ele já tem falado. O quanto ele já mudou. Quem era o Moisés? Quais eram os comportamentos do Moisés no trânsito? Mesmo já estando servindo, já estando crente mesmo, né? Qual era o comportamento do Moisés no trânsito? A Roseli presenciou alguns desses comportamentos. Mas o Senhor falou: olha, eu tirei você da areia. Eu te coloco sobre a rocha. O teu comportamento agora tem que ser outro. As tuas atitudes agora tem que ser outra. E pensa como foi difícil. Sabe arrancar aquelas rebarbas sem anestesia? Mas como tem sido bom.
como tem sido maravilhoso. E tudo isso, Senhor, queridos, é porque Ele quer fazer. E parte do quê? Daquilo que ouvimos e colocamos em prática. As coisas parecem até fáceis, né? Quando você quer fazer algo para o Senhor. Mas você quer fazer pautado aonde? Na areia. A areia, apesar de ser fácil de você manuseá-la, tombá-la de um lado para o outro, cansa. Porque você tira e a areia volta. Chega uma hora que fala, vou ficar aqui mesmo. Eu ouvi isso, mas eu sei que Deus vai me perdoar. Até pelo contrário, eu já pedi perdão para Deus, essa situação eu já acertei. Já está tudo certo com Deus. Mas aí vem a palavra do Senhor e nos incomoda sobre aquele assunto. Se incomodou é porque ainda não está curado. Sobre aquele assunto ainda não está sobre a rocha. Ainda está com o pé talvez na areia e outro na rocha. Talvez o pé que esteja na rocha chamando o outro para vir se firmar, mas também tem o outro lado, o pé que está na areia, desce daí, vem para cá. Sabe por quê, queridos? No calor, o sol quando bate na rocha esquenta. E tem pessoas que não querem isso, querem conforto. Mas a areia também esquenta. A diferença é que você estando na rocha que esquenta, ela purifica. E na areia contamina. Agora, o que nós podemos fazer a respeito daquilo que já ouvimos, da palavra de Deus, e que ainda nos falta colocar em prática? Como está o meu coração e o teu coração? O que realmente eu preciso fazer? Quantas vezes eu e você já temos falado com Deus, Senhor, tira isso de mim. Aí o Senhor fala assim, eu tiro, mas dá um passo pelo menos na direção certa. Olha pelo menos para a rocha, está tão perto de você. Corre para ela, ponha os pés sobre ela. Pare de ficar com os seus pés sobre a areia. Nós precisamos, queridos, tomar um posicionamento. O texto nos diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o Senhor diz, assemelhá-lo-ei. Olha, eu estou vendo você parecido, semelhante, próximo de alguém que é prudente. E o que é ser prudente, queridos? O que é ser prudente? É nós entendermos que aquilo que está diante de nós, aquilo que nós estamos ouvindo, está nos chamando para uma reflexão. E eu preciso fazer essa reflexão. Eu preciso pensar, será que verdadeiramente o meu lugar é onde eu estou sobre a areia? Não! Então, se não é aqui, eu vou sair. Assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu li um livro, o título do livro é Por esta cruz te matarei. Eu emprestei o livro para um jovem que ele gosta muito de leitura. Quando ele olhou a capa do livro, ele desistiu de ler. Que a capa do livro, realmente, uma das primeiras edições, ela traz um impacto bem assim. Não, esse livro aqui não é para mim ler, não. Mas o conteúdo, ele viu o livro pela capa. Até que ele tomou a decisão, vou ler. E o que esse rapaz chorou lendo esse livro, ele falou, foi muito forte comigo. E num trecho desse livro, o missionário, ele foi de uma tribo, eu não sei se a pronúncia correta é essa, Motilhomes. Ele foi lá pregar o evangelho, falar de Jesus, fazer com que aquela tribo lá, é uma tribo canibal, que ela pudesse conhecer a Jesus. E ele aprendeu o idioma e começou a pregar o evangelho. Alguém da tribo se despertou para escrever a Bíblia, o Novo Testamento, na linguagem deles. Mas quando chegou aqui,
aquele componente da tribo, aquele pessoa que era da tribo, ele disse: eu não posso fazer isso, porque não tem como construir uma casa, uma cabana sobre a rocha. Não tem. A rocha não dá sustentação. Não tem como furar a rocha para enfincar a madeira. Nós temos que construir na terra, na areia. Não dá para construir na rocha. Nós não temos equipamentos, em outras palavras, para furar na rocha, mas a areia nós temos, e é na areia que nós fazemos. Aquele missionário orou a Deus, pensou. Ele falou: Senhor, eles não vão deixar de ser alcançados, porque eu não estou conseguindo, porque eles têm a cultura, ele tem os costumes dele, e ele permitiu, aquele jovem, aquele missionário falando com o Senhor, foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento, essa passagem na linguagem dele, construir a casa, a cabana, a oca sobre a areia. Por quê? Porque aquelas pessoas precisavam ser alcançadas. Se ele continuasse insistindo que tem que ser sobre a rocha, parava ali a conversa. E ele falou assim: a vida deles vale muito mais do que isso aqui, do que essa tradução. E eles foram alcançados, toda a tribo foi alcançada para o Senhor. Simplesmente porque alguém decidiu mostrar que Jesus, ele faz o que ele quer, mediante as nossas atitudes, para a salvação. Observem, queridos, que compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal, isso é personalizado. E observem, todo aquele, está dizendo de uma forma abrangente, mas direcionada. Aí eu e você podemos dizer: Senhor, eu sou aquele que o Senhor está falando aí. Eu estou ouvindo e eu quero praticar, eu vou praticar. Eu vou me esforçar para praticar. Porque existe todo aquele também que ouve e não pratica. Como está a nossa vida? Diante daquilo que nós temos ouvidos. Nem todos que ouvem ou escutam praticam. Mas os que ouvem e praticam são vistos como sábios, são vistos como prudentes pelo Senhor. Você já foi chamado de louco ou de louca ou de religioso porque você serve a Deus, porque você pratica algumas coisas que agradam ao Senhor? É isso que ele está dizendo para mim e para você: continue praticando. Continue com o teu pé sobre a rocha, continue firmando os teus pés sobre a rocha. Quem quer edificar não pode e não deve fazer de qualquer maneira. Se eu quero edificar uma casa, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu não posso fazer do meu jeito. Eu não posso fazer com base no meu conhecimento. Não existem regras. A Samara, quando fez curso técnico de edificações, tinha toda uma estrutura, limites, resistência do concreto. Quando ia fazer as armações, as sapatas, tinha todo um estudo técnico. Por que fazer isso? Planta sobre planta, para não conflitar a hidráulica com a elétrica, para não conflitar. Aonde passava uma tubulação, onde iria ter uma coluna, é planta sobre planta. E eu via como ela se dedicava e ficava perguntando. Então não é simplesmente vou fazer assim. Quem quer fazer para o Senhor tem que fazer como Ele está dizendo. Não é como eu acho, não é a partir de uma interpretação que eu tenho. Não, é como o texto diz. Tem que ouvir e tem que praticar. Então quem quer edificar, quem quer construir, não pode, não deve fazer de qualquer jeito. O qualquer jeito aqui aponta para um pisar na areia. Aponta para um construir, para um edificar na areia. E quem quer construir, quem quer edificar da forma que o Senhor quer, e da forma que Ele quer abençoar quando vierem as chuvas, os rios, quando vierem os ventos, Ele quer abençoar. Porque esse lar vai estar, essa casa vai estar sustentada na rocha. Ela não vai ser abalada. Queridos, mas é preciso escutar e colocar em prática. A questão que o Senhor diz lá em Hebreus,
para nós não permitirmos que raiz nenhuma de amargura brote em nós. Olha, ele está dizendo, não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Mas ele diz antes, você siga a paz com todos e a santificação. Olha, ele está dizendo para mim fazer. Aí eu decido que não vou fazer. Hebreus 11. Está lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, não é alguns, não, ninguém verá o Senhor. E diz ainda, tendo cuidado que ninguém se prive. Olha, ninguém se exclua, ninguém ache que não precise, ninguém se prive da glória de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Observem, queridos, é ouvir e praticar. Siga a paz com todos. Como é que está essa parte na minha e na tua vida? Como é que nós estamos construindo esse momento de paz na minha e na tua vida? O Senhor está dizendo, construa sobre a rocha. A tua paz só vai ter paz, você só vai ter paz quando você construir sobre a rocha. Enquanto tiver o pezinho lá na areia, enquanto a construção estiver na areia, achando que não dá para seguir a paz com todo mundo, achar que não dá para se santificar, o Senhor está fazendo uma advertência. Ninguém vai ver o Senhor. É a mesma coisa que todo aquele. Então eu preciso ouvir, e eu preciso colocar em prática. E o meu horário já se foi, que Deus nos ajude, continuamos na próxima semana. Mas para deixar para os irmãos aqui, a casa começa... Por onde a casa começa a ser edificada? É por baixo ou é por cima? Por cima. A casa, ela começa a ser edificada, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Sexta-feira nós continuamos. De cima para baixo. O irmão falou que é pelo alicerce. O alicerce ele começa de cima para baixo ou de baixo para cima? A casa, para ser edificada, começa de cima para baixo. A minha vida, diante de Deus, é de cima para baixo, e não de baixo para cima. Falamos na próxima sexta-feira sobre isso, amém?